Eu não vou dizer que esse cara aqui, o Max Verstappen, fez chover, porque a gente está no deserto aqui na Arábia Saudita, mas ele fez mais uma pole position que não era esperada, numa classificação que teve duas histórias, né? A pole do Max e o erro do Lando Norris, o líder do campeonato, que foi parar no muro no começo do Q3, ainda não quando ele estava forçando completamente a sua McLaren, e abriu a porta ali para o segundo colocado no campeonato, o Oscar Piastri, fazer a pole position e talvez tomar a liderança. O Oscar que ganhou 2 das últimas 3 corridas, mas quem aproveitou essa porta aberta aí foi o Max Verstappen. O Oscar Piastri até saiu da classificação falando: minha volta foi muito boa, eu estava achando que eu tinha conseguido essa pole position, mas aí veio o Max e foi uma diferença só de 10 milésimos. A primeira coisa que a gente pergunta é como que ele consegue, né? Como o Max, com um carro inferior, consegue colocar novamente a Red Bull na pole position. Eu conversei com o companheiro dele, o Yuki Tsunoda, que ficou bem longe dele nessa classificação, e ele ficou bem longe no Q3, e ele explicou que o lance do Max Verstappen é justamente esse, que ele vai abordando o acerto do carro ao longo do final de semana, não para estar feliz no treino livre, não para estar feliz no Q1, não para estar feliz no Q2. Tudo que ele faz é pensando em como o carro vai responder quando chegar na hora que vale mesmo, na hora da decisão da pole position. E daí a gente sempre ouve o Max Verstappen falando o seguinte: o carro veio na minha direção, a pista veio na minha direção. Em termos de aderência, cada vez eu fui me sentindo mais confiante na pista. Isso tem a ver com o tipo de acerto que ele está fazendo, já prevendo como a pista vai estar, como a resposta do carro vai estar às condições da pista na última parte da classificação. Esse tem sido o segredo do Max Verstappen e algo que ele foi aprendendo com o tempo a lidar com esse carro da Red Bull. Então, ao mesmo tempo em que o carro da Red Bull foi indo na direção do Verstappen, ele foi indo contra a direção do Yuki Tsunoda. Então, essa é a vantagem do Verstappen nesse momento, uma vantagem que ele tem até em relação a outros pilotos também, né? Ele é muito bom no acerto fino. E o que ele pode fazer na corrida? Estava falando com os pilotos porque essa corrida foi meio travada no ano passado, teve um safety car no começo, todo mundo trocou de pneu e o pneu durou até o final, o pneu duro durou até o final. E para essa corrida a Pirelli resolveu trazer pneus mais macios para tentar talvez ter 2 paradas ou tentar fazer com que seja uma corrida mais movimentada, com mais desgaste de pneu, então mais diferença entre um carro e outro, tem mais chance da gente ter ultrapassagem. Os pilotos não estão com muita certeza de que isso vai acontecer, então pode ser mais uma chance do Max Verstappen vencer a corrida como ele fez lá em Suzuka, que ele conseguiu uma excelente classificação e transformou isso numa vitória, porque foi muito difícil ultrapassar. Se ele conseguir de novo, se ele volta aí à disputa desse campeonato, que depois da última corrida parecia que ia ficar mais entre os 2 pilotos da McLaren. Falando em pilotos da McLaren, o Lando Norris jogou uma chance fora aí de fazer a pole position aqui em Jeddah, e ele falou: olha, eu não sei exatamente o que aconteceu ali, eu estava me sentindo muito confortável com o carro. Então ele falou que a situação é diferente do último final de semana, em que ele não estava se sentindo muito bem, então o tempo inteiro ele estava brigando com o carro. Isso mudou nesse final de semana, não é isso que tem acontecido aqui em Jeddah, mas quando ele foi fazer a primeira volta dele no Q3, o carro ele forçou mais do que ele deveria. Falou, não teve nenhum problema, ainda não consegui entender o que aconteceu, mas pelo jeito fui eu mesmo que forcei mais do que eu deveria no começo do Q3. Não é ali que eu tenho que forçar, né? É aquela questão que eu estava falando do Max, né? Entender o que você vai fazer para você tirar o máximo do carro em cada momento da classificação. Não soube fazer isso e ele vai largar lá atrás em 10º lugar e falou, vai ser difícil ultrapassar, vamos ver o que vai dar para fazer. Com certeza ele complicou mais nesse GP a vida dele do que ele se complicou
no GP do Bahrein, quando ele largou em sexto e terminou na terceira colocação. Isso porque no Bahrein dava para passar, estava muito mais fácil ele abrir caminho no meio do pelotão. E o Piastri ficando em segundo, como eu disse já, ele achava que ele poderia fazer a pole, mas acabou pelo menos estar na frente do Lando Norris e vamos ver o que ele consegue fazer para a corrida. O terceiro lugar ficou com o George Russell. A Mercedes sempre parece que é a segunda força, e aí chega em algumas classificações, quando o Max consegue maximizar realmente o potencial da Red Bull, ele consegue ficar na frente do George Russell. E atrás, o Charles Leclerc em quarto lugar, muito irritado com a Ferrari. Ele falou o seguinte: ó, minha volta foi perfeita, eu sinto o equilíbrio do carro está ótimo, não tem o que fazer. Eu tinha começado a fazer um novo acerto para o carro, que eu gostei, um caminho que eu gosto para a Ferrari, e mesmo assim o tempo de volta não vem, né? Isso sem falar em Lewis Hamilton, que ficou lá para trás de novo e falando: olha, sou eu, Lewis Hamilton falando, o Charles está mostrando o que o carro pode fazer e eu não estou conseguindo. Falando em ficar lá atrás, o Gabriel Bortoleto está tendo um final de semana bastante complicado. A primeira vez que ele foi para a pista de noite aqui em Jeddah na vida dele, porque na Fórmula 2 não se corre à noite, e ele perdeu o FP2 por um problema que ele teve um vazamento de combustível no carro da Sauber. A primeira vez que ele foi para a pista à noite aqui foi na classificação e não teve uma boa apresentação na classificação. A primeira volta ele fez só para garantir, né, um tempo. Ele estava com o carro mais pesado porque ele ia fazer 2 voltas sem reabastecer. A segunda volta ele viu um saco plástico na pista, ele achou que era um pedaço de asa dianteira, tentou escapar disso e acabou tendo a volta deletada pelos limites de pista. E então ficou tudo para a última tentativa dele. Na última tentativa ele conseguiu pegar um vácuo do próprio Verstappen na reta, e aí por causa do vácuo ele chegou muito mais rápido na primeira curva e acabou rodando e assumiu depois o erro nessa classificação, erro dele, e ele também salientou como a equipe trabalhou muito duro para deixar o carro dele pronto para toda a atividade do sábado, depois do problema que ele teve na sexta-feira. Agora, para ele, é só olhar adiante, né? Não tem ninguém atrás dele, está na última colocação. Mesmo o Nico Hülkenberg, que fez o FP2, ficou em 18º. O Nico também teve uma travada de pneu na primeira curva. Não é um carro fácil de pilotar e também não está sendo fácil esse final de semana para o Gabriel Bortoleto, principalmente por ter perdido essa segunda sessão de treinos livres, que é a mais importante aqui de Jeddah. A corrida começa às 2 horas da tarde pelo horário de Brasília e vai ser a 5ª etapa do Mundial, com grandes chances de a gente ver um novo líder saindo daqui de Jeddah.